Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Eden Rodrigues, aula número 2 do nosso curso Imersão em Microbiologia, agora falando de identificação de micro-organismos, tá bom? Na aula passada, nós finalizamos a aula falando, de uma forma, de como semear alguma coisa em microbiologia, como semear secreções em microbiologia, no caso proveniente de um SWAB, nós colocaríamos o SWAB em um meio não seletivo em caldo, agora vocês já sabem o porquê, depois em um meio não seletivo em agar-sangue e um meio seletivo caso fosse necessário ou de acordo com algumas rotinas que nós estaremos estabelecendo nesse princípio de raciocínio que eu quero que vocês entendam, tá bom? Depois disso, nós iríamos semear por esgotamento de alça e depois de semear por esgotamento de alça, nós iríamos guardar esse material em estufa bacteriológica a 37 graus Celsius, também tem um porquê disso. No caso, para gerar uma microaerofilia, caso a suspeita fosse o crescimento de streptococcus, nós utilizaríamos o microambiente provocado por uma jarra com vela e faríamos uma lâmina para a coloração de GRAM, que nos auxilia o tempo todo nesse processo de identificação. Então, alguns efeitos da temperatura no crescimento microbiano. Os principais patógenos, quando se trata de microbiologia médica, ele está, como eu falei, num crescimento ótimo, dentro dessa faixa de 35 a 37 graus Celsius, tá bom? Aonde nós temos os os micro-organismos mesófilos, ok, pessoal? Então, justamente por isso que nós calibramos a nossa estufa bacteriológica a 37 graus Celsius com variação de mais ou menos 1 grau Celsius aí. E temos que monitorar isso todos os dias na microbiologia. Por quê? Se a estufa bacteriológica cai a temperatura, por exemplo, uma temperatura ambiente que seria em torno de 25 graus Celsius, eu vou ter um crescimento bem comprometido, vai crescer a temperatura ambiente, porém o que demoraria aí numa temperatura ótima entre 18 a 24 horas para um crescimento de colônias isoladas, vai crescer aí em alguns dias. Então, por isso que nós sempre mantemos a estufa a 37 graus Celsius. Não pode nem cair e nem subir demais, porque se subir acima de 40 graus Celsius, eu já corro também o risco de perder esse crescimento microbiano. Apenas pseudomonas ou alguns micro-organismos que estão mais adaptados cresceriam nessas temperaturas acima de 40 graus Celsius. Por isso, o controle de qualidade da minha microbiologia no processo de identificação começaria primeiro entendendo o que eu estou semeando, segundo, controlando rigorosamente a temperatura da minha estufa bacteriana. Tá bom, pessoal? Por que disso? Tem um tempo nas fases de crescimento bacteriano, por quantidade de micro-organismo. Todo micro-organismo, quando ele acaba de ser semeado, ele passa por esse período de tempo de adaptação, que nós chamamos de fase lag. A partir do momento que o micro-organismo semeado no meio de cultura, ele se adapta ali ao meio, ele começa a consumir os nutrientes do meio, há um crescimento então exponencial deste micro-organismo até o limite do fornecimento de nutrientes da placa. Então ali vai ter um crescimento populacional, com unidades formadoras de colônias visíveis a olho nu, devido à quantidade de bactérias que cresceu. Essa bactéria vai ser viável por um período de tempo e depois, como o meio de cultura ele é limitado em relação aos nutrientes, essas bactérias então começam a morrer, a perder a sua viabilidade.
Então, sempre ocorre essa fase de adaptação, uma fase de crescimento exponencial que ocorre aí, né, entre 5 às próximas 24 horas, e depois uma fase estacionária, levando aí até 48 horas, e depois disso começa um declínio, né, com a morte dos micro-organismos. E é por isso que, entendendo esses assuntos aqui, olha, eu entendo por que a minha estufa bacteriana tem que estar a 37 graus Celsius, variando mais ou menos 1, né, ou mais ou menos 2 na melhor das hipóteses ali, né? E por que quando eu vou fazer um antibiograma, o crescimento bacteriano tem que ser de 24 a 48 horas, não pode extrapolar isso, porque senão eu entro na fase de declínio, eu vou pegar ali bactérias após 48 horas de crescimento em fase de declínio, pode se reportar uma falsa sensibilidade microbiana no meu antibiograma, tá bom? Então por isso essa faixa estacionária de crescimento, né, o ideal é que eu pegue para fazer o antibiograma e identificação, né, entre as próximas 18 até estourando 48 horas. Quanto mais próximo, né, das 24 horas, melhor, né, vai ser a minha probabilidade de fazer uma identificação coerente e um antibiograma coerente com a realidade clínica do paciente. Tá bom, pessoal? Então, entendendo, né, o porquê da minha estufa a 37 graus Celsius, entendendo o porquê, né, que nós priorizamos uma identificação bacteriana após um período de tempo de 18 a 48 horas, ok? Pessoal, olha só, entendendo alguns detalhes, do meio de cultura não seletiva em caldo, que houve um crescimento após 18 horas, né, eu tenho ali então a turvação do meio. Olha aqui, o meio que eu acabei de inocular, ele é um meio límpido, né, contendo ali apenas os substratos do meio de cultura. Geralmente, se for BHI, é uma infusão de proteínas, assim como o tioglicolato também é uma infusão, né, de proteínas e glicose ali para dar, né, suprimento energético e proteico para o micro-organismo desenvolver. E após o período de crescimento exponencial e fase estacionária, eu tenho crescimento bacteriano dentro do tubo. Veja que o tubo turvou. Essa turvação ela é proporcional ao crescimento populacional das bactérias dentro do meio de cultura. Tá bom? Cresceu, e quanto maior o crescimento, maior a turvação. Agora eu já entendi o porquê na aula número 1, o porquê que eu utilizo um meio caldo enriquecido, né, nos meus processos de semeadura de secreção, né, e agora eu vou entender alguns outros detalhes que esse meio de cultura me fornece para a identificação bacteriana. Eu tenho que entender que quando eu estou nesses meios de cultura, ele me fornece a seguinte informação: se a bactéria crescer apenas na superfície, eu estou diante de um micro-organismo aeróbio. Se a bactéria crescer no fundo da superfície, no fundo do tubo apenas, eu estou diante de micro-organismos anaeróbios estritos. Se eu estou diante de micro-organismos que crescem em toda a superfície do tubo, tá bom? Em todas as regiões, seja na superfície, na parte mediana ou na parte profunda do tubo, tá bom? Eu estou diante de micro-organismos facultativos. Se o micro-organismo cresce apenas numa região característica, né, de microaerofilia, ele vai crescer apenas nessa região do tubo, tá bom? E no caso, né, eu também tenho as possibilidades de ter os micro-organismos anaeróbios aerotolerantes, né, que não vai ter um crescimento tão, né, intenso, mas vai provocar ali um crescimento microbiano em todo o tubo. Pessoal, por que a gente utiliza esse critério de identificação? Porque aqui na parte superior do tubo está em contato direto com a atmosfera, então eu vou ter nessa região do tubo, né, e tem alguns tubos que tem até indicação de oxigenação, eles ficam avermelhados até onde o oxigênio está presente, como é o caso do tioglicolato, por exemplo. O caldo BHI
como esse aqui não possui essa indicação, mas o caldo tioglicolato ele possui esse indicador de oxigenação, tá bom? Então vocês observem que os micro-organismos que estão na região de oxigenação, eles são aeróbios. Por exemplo, né, se crescer somente na pontinha do tubo, né, eu estou diante de um micro-organismo aeróbio, isso já me ajuda, porque não são todos os micro-organismos que são aeróbios. Por exemplo, a Pseudomonas é aeróbia, tá bom? Então, nesse caso, eu já iria pensar num micro-organismo aeróbio na minha identificação bacteriana. Tá bom? Se crescer apenas no fundo do tubo, eu estou diante de micro-organismos anaeróbios estritos, eu iria pensar aí, né, em micro-organismos que estão estritamente anaeróbios. Exemplo, Clostridium tetani, certo? Se tivesse Clostridium botulinum também. Tá bom? Se tivesse um crescimento em todo o tubo, como aconteceu aqui, olha, a bactéria cresceu tanto na parte aeróbia, quanto na parte microaerófila, quanto na parte anaeróbia. Eu estou diante de um micro-organismo que é anaeróbio facultativo, tá bom? E isso, por exemplo, as enterobactérias, né, Escherichia coli, Klebsiella, né, entre outras enterobactérias, elas têm esse perfil de crescimento no caldo BHI ou no tioglicolato, tá bom? No caso dos microaerófilos, né, justamente aqueles micro-organismos que crescem em baixa tensão de oxigênio. São aqueles micro-organismos que nós provocamos a atmosfera na jarra com vela, como nós anteriormente ensinamos, tá bom? Principalmente os streptococcus, pessoal, crescem dessa forma aqui, ó, em zona microaerófila. Eles não são anaeróbios, tá bom? Eles não conseguem crescer em anaerobiose, mas também não suportam, né, grandes quantidades de oxigênio. Por isso eles crescem nessa zona abaixo da zona de oxigenação, a zona pobre em oxigênio, tá bom? E nós chamamos de zona de microaerofilia, que é justamente a atmosfera provocada pela jarra com vela, onde o fogo consome o oxigênio do ambiente, né, gerando uma rica atmosfera de CO2, uma pobre atmosfera de oxigênio, e isso nós chamamos de microaerofilia, tá bom, pessoal? E aqui alguns exemplos para sair dos esquemas, como que se reportaria, por exemplo, um crescimento aeróbio. Olha aqui, a bactéria cresceu apenas, está aqui um tubo sem inocular, percebam que não houve uma turvação, como está aqui nesse tubo, na parte que eu chamo de aeróbia, que não é pobre em oxigênio, tá bom? Ou ausente de oxigênio, ele só cresceu na parte que está em contato direto com o oxigênio. Por exemplo, a Pseudomonas. Uma outra característica da Pseudomonas é que ela tem esse pigmento esverdeado, tá bom? Então, olha só, um micro-organismo que tem pigmento esverdeado, que cresce apenas na superfície, eu vou começar a identificar ele pelas características, né, de suporte de aeração. Eu vou começar a pensar aqui no Pseudomonas. É óbvio que eu não vou identificar só com isso, eu vou passar por uma série bioquímica de identificação, onde nós iremos aprender nesse curso, mas pelo próprio meio de cultura caldo líquido eu já começo a tirar as minhas primeiras conclusões, assim como o Gram me ajuda, assim como a forma da colônia também, né, favorece a minha identificação. Nessa outra situação aqui, olha, quando eu falo de microaerofilia, característica dos streptococcus, veja que a bactéria cresceu apenas na região, né, em maior quantidade na região microaerófila. Ela cresce em pequenas quantidades, né, nas regiões que são mais aeradas, que tem mais a presença do oxigênio, porém em grandes quantidades ela cresce na zona microaerófila, característico de streptococcus. Tá bom, pessoal? E aqui, né, um micro-organismo facultativo, ele faculta crescer tanto na presença do oxigênio, quanto nas partes mais pobres de microaerofilia, né, quanto nas partes ausentes de oxigênio total, que seria a zona anaeróbia. Característico de Pseudomonas, característico de Streptococcus, característicos de enterobactérias. Tá bom, pessoal? Então, pelo crescimento, não é só
né, o fator de que esse caldo é não seletivo e enriquecido, que ele proporciona aquilo que eu falei na aula 1 de crescimento, né, bacteriano melhorado para aquelas bactérias que já estão bem enfraquecidas pelo meio em que elas foram retiradas. Né, seja uma lesão que já está fazendo uso de antibiótico, né, tem alguns meios de cultura desses que vêm até com inibidor de antibiótico, né, justamente para favorecer ainda mais, né, esse crescimento bacteriano. Ela inibe a pouca quantidade de antibiótico que tem ali, que se tiver alguma bactéria enfraquecida, né, essa bactéria vai conseguir crescer muito bem nesse meio. E pelas características do crescimento, se é anaeróbio, aeróbio, microaerófilo ou facultativo, eu consigo, né, também ter alguma noção do perfil de qual micro-organismo eu estou diante do meu processo de identificação, que começa de forma visual, né, daquilo que cresceu no outro dia. Começa pelo GRAM, né, no mesmo dia, e de forma visual daquilo que cresceu no outro dia, tá bom? Então, diante dessas circunstâncias, reparem, né, que o meu agar sangue, né, teve um crescimento, né, no meio não seletivo, com certeza o tubo, né, ele vai crescer, mas no agar sangue, que é um meio não seletivo, também houve um crescimento bacteriano, né, depois das 18 às 24 horas eu consigo ter esse perfil de crescimento aqui, certo? Então, estudando, analisando um pouquinho do agar sangue, o que tem o agar sangue? Além de proteínas, né, e fontes de carboidrato, ok? Amido de milho aqui, ó, fonte de carboidrato, no caso seria glicose, né? Fonte de proteína, eu teria algumas proteínas de levedura, né, de tecido animal, de caseína pancreática, tá bom? E além disso, eu também teria uma quantidade, né, de agar base, justamente para dar essa característica sólida ao meio, e 5% de sangue de carneiro desfibrinado. Ah, professor, por que eu não posso utilizar sangue humano? Porque eu estou identificando bactérias de uso bacteriano no interesse médico, que vem de humanos. Então, quando eu uso o sangue humano, eu posso estar colocando ali anticorpos, né, que estarão interagindo, né, no meio. Por exemplo, se essa pessoa for uma pessoa vacinada, só um exemplo, tá bom? Uma pessoa vacinada com a bacteriana polistreptocócica, por exemplo, ela vai ter no seu sangue anticorpos anti-streptococcus. E aí, como eu utilizo o agar sangue para crescimento de streptococcus, se ali no meio tem anticorpos, né, contra os streptococcus. Então é só um dos exemplos porque eu não utilizo, né, sangue humano. Não é só isso, mas é um dos exemplos que me faz usar, né, o sangue de um outro animal, no caso seria o sangue de carneiro, né, desfibrinado, as hemácias em 5% da concentração do meu agar, ok? E este perfil de agar me permite, né, visualização de hemólises, né, nesse agar. Por exemplo, aqui houve o crescimento de uma bactéria alfa-hemolítica. Você observa que ocorreu uma hemólise parcial, tá bom? Nesse meio de cultura. Nós vamos estudar em detalhes no próximo slide. Ok? Então, no agar sangue é um meio não seletivo, tá bom? O porquê que eu uso o sangue de carneiro agora está esclarecido, e o porquê, né, que eu utilizo o agar sangue é justamente para ver tanto o perfil de crescimento das colônias, como que as colônias são colônias arredondadas, são colônias que têm abortos irregulares, são colônias que têm, né, a estrutura umbilicada, são colônias que são colônias que são esbranquiçadas, amareladas, marrons, são colônias que são de aspecto seco ou de aspecto molhado, né? São colônias, né? Então todos esses aspectos são importantes, né? Mas além disso, o mais importante aqui no agar sangue é visualizar a hemólise. Isso é fundamental, tá ok, pessoal? Então, no agar macon, que eu também semeei, né, no meu exemplo anterior,
né, você pode extrair algumas situações do crescimento, tá bom? Como nós falamos, a composição do agar McConkey, né, e o que inibe a presença dos gram-positivos no agar McConkey é justamente a presença dos sais biliares, né, com cristal de violeta. Não pode ser só sal biliar, porque, por exemplo, os enterococos, que são cocos gram-positivos, tá bom? Eles habitam principalmente o intestino, né, e eles suportam a presença de sais biliares. E aí, por isso que nós utilizamos no agar McConkey sais biliares e cristais de violeta, porque ambos têm o potencial em conjunto de inibir o crescimento de bactérias gram-positivas. Os sais biliares conseguem inibir o crescimento da grande maioria das gram-positivas, exceto os enterococos e alguns estáfilos também. Mas o cristal de violeta aí complementaria essa ação, né, e aí inibiria o crescimento dos enterococos e dos estáfilos que ainda são resistentes à presença dos sais biliares. Então, esses dois itens, sais biliares e cristal de violeta, né, fazem com que haja a inibição do crescimento de bactérias gram-positivas. Então, quando chega a crescer alguma coisa em agar McConkey, eu estou diante de um gram-negativo, tá bom? Então, eu sei que essa bactéria aqui é um gram-negativo, ok, pessoal? Uma outra característica do agar McConkey é que ele leva na sua composição este corante vermelho neutro, tá bom? Esse vermelho neutro proporciona o que? Nos bastonetes gram-negativos que cresceram em agar McConkey. Proporciona isso aqui, olha. No caso dos bastonetes gram-negativos, né, ou dos gram-negativos que cresceram no agar McConkey, certo? Que cresceram róseo, tá bom? Que cresceram róseo, é porque eles conseguem consumir esse substrato aqui, ó, lactose, tá bom? Esse carboidrato aqui, lactose, quando consumido pela bactéria gram-negativa, né, a bactéria cresce e absorve também no seu crescimento o vermelho neutro, tornando o meio róseo, tá bom? E as bactérias também crescem rosa no meio por causa da presença do vermelho neutro e que a bactéria consumiu lactose. Para as bactérias que não consomem a lactose, olha o jeito que ela cresce aqui, ó. O meio fica marrom, as bactérias elas ficam sem impregnar o vermelho neutro em sua característica de crescimento, e aí nós observamos exatamente essa situação. Então, quando a bactéria cresce em agar McConkey de forma rósea, eu sei que ela é uma bactéria gram-negativa que consome a lactose, ou seja, bactéria gram-negativa, lactose positiva. Quando a bactéria cresce de forma a não impregnar o vermelho neutro na sua composição, ou seja, cresce marrom, né, o meio fica marrom, estou diante de uma bactéria gram-negativa que não usa a lactose. E isso, né, já é uma grande informação. Bactéria gram-negativa, lactose positiva, vou começar a pensar em Klebsiella, Escherichia coli, né, por exemplo, as que não fermentam a lactose, né? Eu já vou começar a pensar em Proteus, em Morganella, né, que são bactérias LAC-, Pseudomonas, né, são bactérias LAC-, ou seja, aquelas que não consomem a lactose. Então, olha, eu vou juntando as informações. O micro-organismo é anaeróbio, aeróbio, ou ele é facultativo ou microaeróbio. O micro-organismo é lactose positivo ou lactose negativo. O micro-organismo é coco gram-positivo, ele é gram-positivo ou gram-negativo. O micro-organismo é coco ou é bastonete. Então, percebam que o gram tem a sua importância, mas também o perfil de crescimento nos meios começam a me auxiliar o processo de identificação bacteriana, ok? E essas informações, pessoal, são importantes. Tratar o agar McConkey como simples, cresceu é gram-negativo, e o agar Sun como cresceu pode ser qualquer coisa,
né, é jogar a informação de identificação fora e nós, né, precisamos raciocinar o porquê do meio de cultura. Ok? Então, a partir de hoje, em todo o setor de microbiologia que você entrar, né, os meios disponíveis que estiver nesse setor, né, quando for falado especificamente como montar um setor de microbiologia a baixo custo, eu vou falar dos principais meios de cultura. Você tem que saber, né, a composição de cada um deles e como o crescimento de bactérias se comportam em cada um deles, porque isso auxilia na sua identificação, tá bom? E com o passar dessas horas do curso, né, que são acima de 30 horas, né, de exposição de informações interessantes aqui para você, você ao final desse curso vai gravar muita coisa, e aquilo que você não gravar, você pode refazer esse curso quantas vezes você quiser, né, e não precisa pagar de novo, tá bom? Então pode fazer quantas vezes você quiser e não precisa pagar novamente para fazer ele. Então todas as informações, né, uma hora vai entrar na sua cabeça e você vai conseguir, né, dominar perfeitamente a partir do início deste curso, né, que é hoje. Nós já estamos na segunda aula, né, você já tem grandes informações, eu tenho certeza disso. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, as bactérias do Agar-Macon, que elas podem ser lactose positiva ou lactose negativa. No agar-sangue, né, eu posso ter esse perfil aqui, ó, as bactérias que crescem e conseguem hemolizar completamente as hemácias, eu chamo elas de bactérias beta-hemolíticas, isso é importante, tá bom? As bactérias que têm uma hemólise parcial, observem que ocorreu uma hemólise, né, mas não conseguem hemolizar completamente as hemácias, tá bom? Fica esverdeado o fundo, eu tenho uma alfa-hemólise, e aquelas que não conseguem hemolizar nada, eu tenho uma gama-hemólise. Então, no perfil beta-hemolítico, olha como seria o crescimento. Se eu estivesse diante dessa situação aqui, de um beta-hemolítico, tá bom? Diante de um Streptococcus, né, no tio cresceria, ou no BHI em caldo, cresceria na zona microaerófila, tá bom? Eu tivesse um agar-sangue com esse perfil de crescimento beta-hemolítico, eu já começaria a suspeitar de estrepto beta-hemolítico, né? Tem uma importância clínica gigantesca, tá bom? Principalmente se for Streptococcus pyogenes, tá bom? Ou se for Streptococcus agalacti, nós falaremos com detalhes, né, agorinha, tá bom? Se for um crescimento, né, alfa-hemolítico, tá bom? Olha aqui, um crescimento alfa-hemolítico, nós temos essa hemólise parcial, tá bom? Começou a hemolizar o agar-sangue, mas foi de forma parcial, por isso que fica esverdeado em volta, tá bom? E o crescimento gama-hemolítico, né, que cresceu em agar-sangue, porém não provocou hemólise no agar-sangue, tá bom, pessoal? Então, essas informações são importantes, né? Eu preciso que você comece a acostumar com elas, ok? Então, veja bem, dentro dessa perspectiva, né, no meu crescimento, né, algumas situações clínicas de exemplo. No meu crescimento, houve crescimento apenas em agar-sangue. Eu fiz o GRAM, eu vi cocos gram-positivos lanceolados, eu vi polipresença de polimorfos nucleares, no caso aqui os leucócitos, não é isso? Então, polimorfos nucleares, cocos gram-positivos lanceolados encapsulados, ou crescimento apenas em agar-sangue, não houve crescimento em agar-Macon, que então confirmando a ideia de que é um coco gram-positivo, um crescimento de gram positivo. Então, olha só, seria uma primeira situação clínica. Então, diante de cocos gram-positivos, como que eu vou me portar? A primeira coisa, muito simples, você não vai gastar muito mais do que você já gastou para identificar um coco gram-positivo, tá bom? Seguindo essas minhas orientações. Você vai pegar, né, uma laminazinha, ok? Preferencialmente de fundo escuro, como você está vendo aqui. Vai pegar, ou se você não preferir em lâmina, pode fazer também em tubo, ok? Então aqui você tem essa imagem, né, a laminazinha, ok? Aonde você vai colocar aqui isto, ó, água oxigenada, ok? Mediante cocos gram-positivos, você pega água oxigenada, pode ser de 10 a 30 volumes, sem problema nenhum.
certo? Quanto maior a intensidade e porcentagem do volume, maior vai ser, mais intensa vai ser a sua reação. Pipeta, né, um pouquinho de água oxigenada, 1 ml em um tubo, ok? No caso aqui, como eu tenho dois, vou pipetar 1 ml de água oxigenada em cada um desses tubos e vou colocar, né, uma gotinha ali, aproximadamente 50 a 100 microlitros em cada uma dessas lâminas. Por quê? Porque agora eu vou pegar as minhas colônias de crescimento bacteriano, né, e vou pegar um pouquinho da colônia, tá bom? Vejam bem um detalhe: se você pegar, né, de qualquer outro meio de cultura, né, não tem problema, né, você encostar a alça bacteriológica ou suave no meio. Mas se for do agar-sangue, como você está vendo aqui, você não pode, né, você, quando pega a bactéria, você só arrasta a superfície da bactéria. Por quê? O agar-sangue contém hemácias, e as hemácias são células, e dentro das células existe a enzima que quebra o peróxido de hidrogênio. Então, se você pegar um meio de agar-sangue e encostar no peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, vai dar a reação que eu vou falar aqui agora, mas seria um falso positivo. Então, no caso, né, do agar-sangue, se você for retirar para fazer esse teste da catalase, que eu vou ensinar agora, né, de colônias de crescimento de 18 a 48 horas do agar-sangue, você não arrasta o meio, tá bom? Apenas pega a bactéria pela superfície da bactéria, tá bom? Sem muito contato com o meio de agar-sangue, e vai fazer o que? Vai esfregar essa bactéria com o peróxido de hidrogênio que você colocou em lâmina ou em tubo, tá bom? Então vou pegar aqui mais um pouquinho dessa bactéria e colocar num outro lugar, tá bom? Vou pegar um suavezinho, arrastar para um tubinho, vou pegar outro suavezinho, arrastar para o outro tubinho, né? Um suavezinho que eu entrei em contato com a bactéria e não com o meio, ok, pessoal? Feito isto, as bactérias, né, que contêm a enzima catalase, olha o que acontece. Eu esfreguei o suavezinho, né, na bactéria, coloquei dentro do tubo, tá bom? A bactéria que não tem a enzima catalase, a bactéria vai entrar em contato com o peróxido de hidrogênio e nada vai acontecer. Você está vendo alguma formação de bolhas aqui? Não. Para a bactéria que contém a enzima catalase, tá bom? Quando eu pegar essa bactéria e colocar em contato com o tubo contendo peróxido de hidrogênio, vai acontecer a reação da quebra do peróxido de hidrogênio, produzindo, né, bolhas no meio, e aí fica fervilhando, parecendo uma água com gás, tá bom? No caso da lâmina, seria a mesma coisa. Olha aqui, começaria a produzir bolhas, né, quando eu esfregasse a alça bacteriana que eu carreguei cheia de bactérias do meio de cultura que eu estou testando. Eu já vi pelo gram que é um copo gram positivo, quero saber se esse copo gram positivo tem ou não a enzima catalase. Eu faço isso. Se não tiver, né, quando eu esfregar aqui a bactéria, nada vai acontecer, assim como nada aconteceu no tubo. Então, se nada acontecer diante disso, pessoal, eu falo que essa bactéria é um copo gram positivo, catalase negativa, tá bom? Eu estou diante de prováveis streptococcus. Eu estou diante da família Streptococcaceae, ok? E se ocorrer a presença da enzima catalase, vai produzir bolhas, né, justamente bolhas provenientes dessa reação, olha, peróxido de hidrogênio mais a enzima catalase, né, vai gerar água e oxigênio. O oxigênio desprende e forma as bolhas, ok? E aí eu vou ter, nessa circunstância, a presença de bolhas, e isso é um indicativo visual que esta bactéria possui a enzima catalase. Se possuir a enzima catalase, eu estou diante da família Micrococcaceae, né, que dentro dessa família está o gênero Staphylococcus, ok? Então, produziu bolhas, família Micrococcaceae, né? E dentro da família Micrococcaceae está o gênero Staphylococcus, ok? Se não produziu bolhas, né, eu sei que essa enzima não está presente na bactéria, é uma bactéria catalase negativa, estou diante da família
Streptococcaceae, que está o gênero das bactérias que eu chamo de Streptococcus. Veja bem, o que você gastou até agora? Um agar sangue, ok? Um meio de cultura em caldo e 1 ml se for em tubo ou 100 microlitros no máximo se for em lâmina, para descobrir se esse coco, uma coloração de gram, então para descobrir se esse coco gram positivo que está diante do seu processo de crescimento bacteriano é um estáfilo ou é um estrepto, tá bom? E isso você não gastou praticamente nada, ok, pessoal? Então, diante dessas observações, se eu tenho um crescimento com coco gram positivo, ok? Coco gram positivo que eu vi pelo gram, cresceu em agar sangue, catalase negativo, tá bom? Eu estou diante da família Streptococcaceae, ok? E diante da família Streptococcaceae, eu tenho algumas possibilidades. Veja bem, um crescimento bacteriano, alfa hemolítico aqui, olha, tá bom? A pessoa que forma de semeadura engraçada, lembram daquela automação que eu mostrei na aula 1, o aparelho pode semear tanto com aquelas esferinhas, fazendo esgotamento, como se fosse esgotamento de alça, como ele também pode semear com uma lâmina descartável, fazendo o mesmo princípio, no final vai obter colônias isoladas, no início colônias bem carregadas, mas você vai conseguir fazer isso. Então, com a lâmina ele vem e roda isso aqui, é óbvio que a lâmina é descartável, ok? Então, esse é um perfil também de placa semeada por automação, ok, pessoal? Então, olha só, cresceu no outro dia em agar sangue, colônias alfa-hemolíticas. Ampliando essas colônias, você observa que essas colônias são umbilicadas, tá vendo que ela tem uma elevação nas bordas, o meio tem uma depressão. Isso é uma característica de colônias que nós chamamos de colônias umbilicadas, tá bom? Alfa-hemolíticas. Pelo grão eu vi que tem cocos gram positivos, presença de polimorfos nucleares, então estou diante da infecção por coco gram positivo, alfa-hemolítico, catalase negativo. Então o que seria isso? Eu estou diante da família Streptococcaceae, ok? Estou diante de Streptococcus, ou de Enterococcus, certo? Como que eu faço para descobrir se esta família Streptococcaceae, essa família, eu vou ter Streptococcus ou eu vou ter Enterococcus? Eu utilizo esses dois meios aqui, olha, o meio de tolerância ao sal, eu pego essa colônia, tá bom? E semeio no meio de tolerância ao sal ou no caldo bile esculina. Se a bactéria crescer no meio de tolerância ao sal, que é um meio de cultura, que contém em torno de 6,5% de NaCl, ok? Olha lá, o meio MTS, quando a bactéria cresce nele, ok? O meio, contém átomos férricos que irão precipitar formando essa coloração negra mediante ao crescimento bacteriano, certo? Da mesma forma, se não crescer no meio de tolerância ao sal, significa que essa bactéria não suporta a presença do sal, e eu estou diante aí sim de um Streptococcus. Se crescer, eu estou diante de um provável Enterococo, que também é um coco gram positivo, catalase negativa, Então, por isso que até a prova da catalase você vai chegar na família Streptococcaceae. E o meio de tolerância ao sal, que é esse que eu acabei de falar, e o meio de bilisculina, que é um caldo, tá bom? Se a bactéria crescer no meio de bilisculina, simulando aí os cristais de bile, ok? Essa bactéria vai conseguir sobreviver nesse meio, vai fermentar a glicose que tem nesse meio, e como o meio tem um indicador de pH, o meio vai ficar amarelado, tá bom? O meio in natura ele fica roxo, como você está vendo aqui, ok? Pelo indicador de pH, tá bom?
proveniente do caldo de bilisculina, certo? E dessa circunstância, se a bactéria não suportar a presença de bilisculina, não hidrolisar a bilisculina no seu crescimento, nada vai acontecer no meio, o meio fica inalterado, o meio fica roxo, tá bom? Eu estou diante de Streptococcus. Streptococcus não conseguem, alguns Streptococcus não conseguem hidrolisar a bilisculina, certo? E nesse caso aqui, o meio de tolerância ao sal, os Streptococcus não conseguem tolerar o sal. Então, quando o MTS dá negativo no crescimento, eu estou diante de Streptococcus. Quando a família Streptococcaceae, o copo gram-positivo, é tolerante ao sal 6,5%, eu estou diante de Enterococcus, com certeza, tá bom? Então, a bilisculina aqui seria mais um indicativo, porque os Enterococcus, eles conseguem suportar a bilisculina, que é um próprio princípio que nós discutimos quando falamos das propriedades do agar McConkey, que tem cristais de violeta e sais biliares. Um deles seria a bilisculina, tá bom? Então veja bem, se não houve crescimento em MTS, que é o meio de tolerância ao sal, e não houve crescimento no caldo bilisculina, eu estou diante de Streptococcus, tá bom? Não houve crescimento no meio de tolerância ao sal, não houve crescimento em caldo bilisculina, eu estou diante de Streptococcus, tá bom? Se houve o crescimento no meio de tolerância ao sal e houve crescimento no caldo bilisculina, o crescimento foi positivo no caldo bilisculina, ficou amarelinho, devido ao indicador de pH que pela fermentação da bactéria que cresceu no meio, acaba virando, toda fermentação produz o que? Ácido, tá bom? E o ácido acaba virando indicador de pH de roxo para amarelo, ok? Nessa circunstância, amarelou, então eu entendo que a bactéria cresceu na presença de bilisculina, certo? E como o meio de tolerância ao sal ficou negro, eu entendo que a bactéria suportou a presença de 6,5% de NaCl, sobreviveu nesse meio, cresceu nesse meio, e os átomos de ferro precipitaram, formando essa coloração meia no meio, essa coloração negra no meio, e se houve crescimento tanto em MTS quanto em bilisculina, eu estou diante de Enterococcus, certo? Então, quando eu estou diante de coccus gram-positivos, catalase negativo, eu chego à família Streptococcaceae. Na família Streptococcaceae, eu tenho dois grandes grupos de gênero, os Streptococcus e os Enterococcus. Os Streptococcus não suportam a presença de sal, eles não crescem em meio de tolerância ao sal a 6,5% de NaCl e não suportam a bilisculina, tá bom? Então, diferente dos Enterococcus, que suportam a presença do sal e também suportam a presença de bilisculina. Então, deu MTS bilisculina negativo, Streptococcus. MTS bilisculina positivo, eu estou diante de Enterococcus. No caso dos Streptococcus, aqui eu tenho um copo gram-positivo alfa-hemolítico, certo? Copo gram-positivo alfa-hemolítico, catalase negativa, MTS e bilisculina negativo, estou diante de Streptococcus alfa-hemolíticos, tá bom? Streptococcus alfa-hemolíticos com colônias umbilicadas, como vocês estão vendo aqui, eu vou de cara, lá no meio de cultura em caldo BHI ou caldo tioglicolato, eles iam crescer naquela zona de microaerofilia, como eu mostrei para vocês, tá bom? A optoquina, eu vou colocar então a prova da optoquina. O que seria essa prova da optoquina, pessoal? Eu literalmente pego um disquinho de antibiótico, um disquinho de fármaco impregnado de optoquina.
Se o Streptococcus alfa-hemolítico for sensível à presença de optoquina, reparem que em volta do disco de optoquina, tá bom? Quando eu coloco a optoquina no meio, ocorre uma discodifusão. O fármaco sai do disco e passa para o meio de forma irradiada, por isso que forma essa zona de inibição, né, que parece um círculo. Se a bactéria não suporta a presença da optoquina, ou seja, a bactéria é sensível à presença da optoquina, eu estou diante de Streptococcus pneumoniae, se for alfa-hemolítico, tá bom? Então veja bem, tem que ser coco gram-positivo, catalase negativa, porque se for catalase positiva eu estou falando de estáfilo, tá bom? Tem que ser, não pode ser tolerante ao sal e nem crescer em presença de bilisculina, tá bom? Streptococcus, né? Optoquina sensível, eu tenho isso daqui, ó, Streptococcus pneumoniae. Então, já identifiquei, né? Gastei mais um dia. O primeiro dia eu semeei e fiz o grão. O segundo dia, né, eu peguei a bactéria que cresceu, coloquei dentro de um tubinho, né, de meio de tolerância ao sal. Como que eu faço isso? Eu pego a agulha bacteriológica, com uma única picada central, né, eu raspo um pouquinho da bactéria do meio. Com a picada central eu vou lá no meio de tolerância ao sal, pico o meio e saio estriando a borda inclinada. Tá bom? E no caso do caldo bilisculino, eu vou com a mesma alça, pego a bactéria que cresceu no meio e mergulho a alça, né, dentro do caldo bilisculino, certo? E no mesmo dia eu pego um pouquinho dessa bactéria, né, coloco ela a 0,5 McFarlane. O que é McFarlane? É uma escala de turvação, né, onde nós utilizamos, pela turvação, nós conhecemos a quantidade de bactérias que está ali naquele meio. Então tem que ser padronizado. O CLCI fala que nós temos que fazer isso a 0,5 McFarlane. Se você não sabe o que é a escala de McFarlane, né, se você não sabe qual que é a utilidade dela, eu vou gravar um vídeo à parte, porque eu só vou falar nela especificamente quando nós estivermos falando de antibiograma, tá bom? Eu vou gravar um vídeo à parte e vou colocar no grupo mentoria específico para os alunos de imersão em microbiologia, para que você entenda, né, o que seria essa escala McFarlane. Então vou colocar aqui o meu inóculo bacteriano, né, com um suavezinho, eu venho, coloco na solução bacteriana e faço isso a 0,5 McFarlane, ok? E depois coloco um disco bacteriano aqui de optoquina, se for sensível. Se a bactéria, que é um coco gram-positivo, catalase negativo, né, bilisculina e tolerante ao sal negativo, alfa-hemolítico, se for sensível à presença da optoquina, eu estou diante do Streptococcus pneumoniae. Aí é só fazer o antibiograma conforme o CLSI, que eu vou ensinar para vocês, que você vai, né, finalizar. Então, no mesmo dia, resumindo aqui, você fez o crescimento bacteriano. Do crescimento bacteriano, você fez o inóculo em meio MTS bilisculina, fez a prova da optoquina, fez o antibiograma, que você está suspeitando que seja um Streptopneumoniae. Então você já vai fazer um antibiograma para Streptococcus, tá bom? E aí no outro dia, se realmente for optoquina sensível, você está diante do Streptopneumoniae, basta você pegar os antimicrobianos e reportar o antibiograma, tá bom? No caso, se o Streptococcus alfa-hemolítico for optoquina resistente, você está diante de Streptococcus do grupo Viridans, que há de se saber que são Streptococcus que colonizam a boca de qualquer ser humano.
Então a sua boca está colonizada com esse tipo de Streptococcus. Ah, esses Streptococcus podem causar infecção? Sim, né? Uma situação clínica, por exemplo, quando a pessoa está com pneumonia, né, ela pode, né, ter essa pneumonia por Streptococcus pneumoniae, e para se elucidar se é ou não por Streptopneumoniae, se é bacteriana, se é viral, se é fúngica, o que a pessoa tem que fazer? Tem que escarrar no potinho e levar ao laboratório. Nesse escarro, com certeza vai ter bactérias, né, da boca junto com o escarro, porque ninguém consegue escarrar direto do pulmão dentro daquele potinho. Então o escarro passa pela orofaringe, entra em contato com língua, com palato mole, palato duro, né, e cai naquele potinho com um pouquinho até de saliva, certo? A gente pega esse escarro, semeia, no outro dia não vai crescer puro dessa forma como você está vendo, né? Mas do crescimento bacteriano que teve dentro do escarro que você semeou, né, o que você tem que procurar ali dentro? Você tem que procurar crescimento alfa-hemolítico. Ah, por quê? Crescimento alfa-hemolítico, eu posso estar diante de Streptococcus pneumoniae. E aí, das bactérias que cresceram de forma alfa-hemolítica, no agar-sangue eu vou pegar e isolar essas bactérias num outro agar-sangue, talvez eu gaste um dia a mais para isso, tá bom? Mas elas vão crescer assim, ó, puras, do jeito que você está vendo aqui, ó. Tirei do meio de orofaringe, que vai crescer ali, todo mundo junto, misturado, vai crescer estáfilo, se a pessoa tiver estáfilo na boca, o que não é normal, mas algumas pessoas têm, né? Vai crescer, né, Streptococcus alfa-hemolítico do grupo Viridans, que faz parte da microbiota normal da boca, e vai crescer, né, se tiver uma pneumonia bacteriana por Streptococcus alfa-hemolíticos. Então no outro dia você tem que pegar essa colônia, né, que é alfa-hemolítica, e já tem que lembrar, poxa vida, cresceu aqui no meio desse crescimento bacteriano, né, cresceu aqui Coccus gram-positivos. No gram eu vi essa situação, então eu já vou começar a suspeitar pelo gram, né, que são Streptococcus pneumoniae, tá bom? Vou começar a suspeitar pelo gram, porque são coccus encapsulados, lanceolados, tá bom? Aos pares, formando cadeias curtas. Então eu vou suspeitar no outro dia, falar assim, no outro dia vai crescer no meio de tudo que crescer, né? Provavelmente Streptococcus pneumoniae, porque o gram já é sugestivo disso. Por isso que eu falo, toda identificação começa com o gram. E aí, de tudo aquilo que cresceu, no outro dia você vai procurar quem? Colônias alfa-hemolíticas, porque você sabe que o Strepto é alfa-hemolítico. E aí, das colônias alfa-hemolíticas que crescerem, o que você tem que fazer? Todas elas você tem que provar a catalase, você faz ali rapidinho. Das alfa-hemolíticas catalase negativo, você vai separar elas e isolar em placas separadas. Cresceu 2 tipos de colônias alfa-hemolítica, né, catalase negativo. Beleza, separa as duas em placas de agar-sangue diferentes. Ok? E aí, no outro dia, você vai testar. Uma das colônias alfa-hemolíticas que cresceu foi resistente à octoquina. Então, você está diante de Streptococcus do grupo Viridans, que colonizam a boca, que obviamente estariam presentes naquela amostra de escarro. Mas a outra cepa que eu isolei do meio daquilo tudo era uma cepa alfa-hemolítica, né, octoquina sensível. Aí eu estou diante de Streptococcus pneumoniae. Então, dessa cepa que é octoquina sensível, né, eu vou considerar esta cepa e fazer o antibiograma desta cepa bacteriana, porque ela que é o Streptococcus pneumoniae, e eu sei que Streptococcus pneumoniae não é microbiota normal de boca, não é microbiota normal do pulmão,
porque o pulmão nem microbiota normal tem. Não é para ter nada ali dentro do pulmão, apenas muco, oxigênio e CO2. Tá bom? Então, se crescer alguma coisa proveniente do escarro, o escarro já é o pus, né? Já é uma resposta inflamatória do pulmão. Então, o que está causando essa resposta inflamatória? É bactéria, é vírus ou é fungo? O próprio Gram vai me falar, olha aqui, eu estou vendo, né, cocos gram-positivos junto com os polimorfos nucleares, que são as células de defesa, os neutrófilos. Então, mediante esse escarro, nessa situação, eu sei que o que está causando a resposta inflamatória, o que está causando a pneumonia, o que está causando essa tosse, o que está causando esse processo infeccioso no pulmão é uma bactéria. Então, descarta fungo, descarta vírus, eu vou começar a tratar com antibiótico. É coco gram-positivo, Eden? Sim, é coco gram-positivo, lanceolado, encapsulado, com características morfovetoriais sugestivas do gênero Streptococcus. Eu vou confirmar em cultura. Beleza, Eden? Eu já vou entrar em tratamento, né, com antimicrobianos específicos para gram-positivos. E aí, na mesma hora, né, no outro dia, houve o crescimento. Eu isolei as colônias alfa-hemolíticas do crescimento, fiz a prova da catalase, eu sei que são catalases negativas, tá bom? E também fiz a prova da biliscolina e do manitol, perdão, do meio de tolerância ao sal, são negativos. Então eu estou diante de streptococcus, alfa-hemolíticos. Agora resta fazer a prova da toquina sensível, né? Eu estou diante de streptopneumoniae e toquina resistente, streptovíridas. Sempre num caso clínico causado por um caso clínico bacteriano, né, causador de pneumonia, uma pneumonia é onde a principal agente etiológico é uma bactéria, né, o Gram vai me dizer isso. E sempre, pessoal, se o material clínico é um escarro, espere encontrar estrepto do grupo víridas, e você sabe que aquele estrepto do grupo víridas não está causando infecção nenhuma, porque ele faz parte da microbiota normal da boca. Tá bom? Ah, professor, e como que eu vou saber se o Streptococcus viridans está causando algum tipo de infecção? Se você encontrar, por exemplo, Streptococcus do grupo víridas na urina, né, ele não é microbiota normal da bexiga. Então, na urina é significativo. Se você encontrar Streptococcus do grupo víridas no líquor, o líquor não é para ter bactéria. Então, qualquer bactéria que seja encontrada ali é significativo. Se você encontrar Streptococcus do grupo víridas em alguma ferida operatória, não é para ter ele ali. Então, se ele está ali é porque ele está causando infecção. Então, esse raciocínio subjetivo clínico que eu quero criar com vocês, né, nessas circunstâncias. Agora, se o Streptococcus, né, for beta-hemolítico, né, no outro dia eu vi lá cocos gram-positivos no Gram, catalase negativo, MTS biliscolina negativo, porém o crescimento em agar-sangue foi um crescimento beta-hemolítico. Se foi um crescimento beta-hemolítico, eu já coloco a prova da bacitracina, que é um antimicrobiano. Se for bacitracina resistente, olha lá, prova da bacitracina, se eles forem resistentes à presença de bacitracina, eu tenho que fazer o teste de Camp. No teste de Camp, o que é o teste de Camp? Eu pego um agar-sangue, esfrego no meio do agar-sangue, né, uma colônia, uma cepa bacteriana de Staphylococcus beta-hemolítico. Esse é o teste de Camp. Como que você faz o teste de Camp? Anota aí, tá bom? E eu também no grupo estarei encaminhando a técnica, mas para você conhecer, como que eu faço o teste de Camp? Eu faço uma estria perpendicular, né, de Staphylococcus beta-hemolítico. Tem que ser Staphylococcus beta-hemolítico, porque tem estáfilo que não é beta-hemolítico, tá bom? Então, pego Staphylococcus beta-hemolítico, pego o Streptococcus beta-hemolítico que eu estou suspeitando, né, na minha identificação, e faço uma estria perpendicular à estria de estáfilo. Só que eu não vou encostar. Olha só, a estria de estrepto, ela é feita, mas não encosta na estria de estáfilo.
certo? Então aqui eu tenho duas identificações nesse teste de Camp. Aqui eu fiz uma cepa bacteriana de Streptococcus beta-hemolítico, tá bom? Bacitracina resistente, né? E eu fiz o teste de Camp, testei uma cepa de Streptococcus aqui e aqui eu testei outra cepa de Streptococcus beta-hemolítico. Se a bactéria for Streptococcus beta-hemolítico, bacitracina resistente, tá bom? Bacitracina resistente, eu estou, né, diante de algumas possibilidades, e essas possibilidades serão elucidadas pelo teste de Camp, tá bom? Se for Camp positivo, vai formar essa seta, que é essa zona de sinergismo das hemólises. Hemólise de quem? Do Staphylococcus beta-hemolítico e do Streptococcus beta-hemolítico. Formou essa seta, né? Isso é Camp positivo, tá bom? Não formou a seta, é Camp negativo. Camp negativo, eu estou diante de Streptococcus do grupo C, F ou G, tá bom? Streptococcus do grupo C, F ou G. São Streptococcus bacitracina resistente e Camp negativo. Os Streptococcus Camp positivo, né, bacitracina resistente, é o Streptococcus agalate. Por que é importante eu saber se o Streptococcus beta-hemolítico é o agalate ou não agalate? No caso seria Streptococcus do grupo C, F ou G. Porque o Streptococcus agalate, pessoal, né, ele é um Streptococcus que pode causar infecções urinárias, né, que pode causar meningites, que pode causar faringites, que pode causar uretrites ou infeccionar qualquer outra parte do organismo. Mas quando ele está presente nas secreções vaginais, né, quando ele está presente em infecções urinárias femininas, ele tem que ser tratado, tá bom? Principalmente se essa mulher estiver em fase pré-natal. Porque o Streptococcus agalate, ele é uma bactéria causadora, né, de sepsemia pós-parto em recém-nascidos, ou até levar ao aborto, se essa mãe, né, durante o período gestacional, né, estiver colonizada por Streptococcus agalate e não for removido por antibiótico terapia. Então daí a importância de nós identificarmos esse gênero e essa espécie em laboratório. É simples, né? Copo gram positivo, catalase negativo, MTS bilisculina negativo, beta-hemolítico, bacitracina resistente, Camp positivo. Tá bom? No caso, se for Streptococcus beta-hemolítico, bacitracina sensível, eu estou diante de 95% de probabilidade de ser Streptococcus pyogenes. E o Streptococcus pyogenes, vocês sabem que eles são causadores, agentes microbianos causadores, né, de qualquer infecção, mas principalmente, né, de infecções de orofaringe, que por trás, se não for tratado a tempo, né, pode evoluir para um quadro clínico de febre reumática ou um quadro clínico de endocardite, complicação, né, pelo sistema imunológico da pessoa. Então, quando o médico, né, está diante da situação, a pessoa está com a orofaringe cheia de equimoses, como nós mostramos naquela aula bacteriana, tá bom? Como nós mostramos aqui, ó, uma pessoa nessa situação aqui, ó, com uma orofaringe cheia de equimoses, né, sugestivo de faringite, foi feito um swab, né, depois desse swab foi feita a coleta, então foi feita a coleta do material e cresceu no outro dia Streptococcus beta-hemolíticos, catalase negativo, MTS bilisculina negativo. Eu fiz a prova da bacitracina e deu bacitracina sensível. Estou diante de 95% de probabilidade desse coco, né, mediante essa situação, ser o Streptococcus pyogenes. E nessa circunstância, o médico ele tem 3 dias, né, 3 dias para saber se essa infecção bacteriana
da orofaringe está sendo causada por vírus, por fungo ou por bactéria. E se esta bactéria é ou não beta-hemolítica, se é ou não Streptococcus beta-hemolítico. Por quê? Se for o Streptococcus piógene, ele tem até 72 horas para remover esse Streptococcus, né, do processo da infecção. Porque senão eu vou causar problemas de endocardite, problemas de febre reumática no paciente. E isto, né, é evitado, né, por um diagnóstico rápido. No primeiro dia eu fiz a colheita, né, no segundo dia já cresceu a bactéria, né, e eu já fiz o repique dessa bactéria, né, com bacitracina, o caldo MTS, fiz a prova da catalase, a catalase negativa, eu vi que é beta-hemolítica, eu já ligo para o médico e falo, olha, cresceu, né, Streptococcus beta-hemolítico. Né? Então eu vou precisar de mais um dia para saber se esse Streptococcus é ou não sensível à bacitracina. No outro dia que cresceu bacitracina sensível, você já fala para ele, olha, é o Streptopiógenes, tá bom? Então, nesse caso, o antibiograma ele deverá ser feito e reportado, né, conforme as normas do CLSI. Ok, pessoal? Então, dentro dessa circunstância, eu tenho que fazer o antibiograma, eu tenho que reportar o antibiograma e eu tenho que ligar para o médico. Por quê? Se for Streptopiógenes, ele tem até 72 horas para remover isso da orofaringe. Se não for Streptopiógenes e ele entrar com antibiótico-terapia preventiva, se for viral, ele vai piorar o quadro clínico do paciente. Então, por isso que todo médico consciente, primeiro, ele tem uma comunicação adequada com o laboratório, né? E ele não vai entrar com antibiótico preventivo numa questão de orofaringe prejudicada. Nessa questão de orofaringe prejudicada, né, ele tem que saber se é primeiro bacteriano ou não, certo? E para chegar nos outros 5% bacteriano, né, para ter certeza 100% que é um Streptococcus piógenes, 95% já me dá a probabilidade de ligar para o médico e falar para ele entrar com antibiótico. Eu vou fazer o teste do PIR, né, que é um teste rápido, eu não vou gastar mais um dia para isso. Nesse teste do PIR, o teste é baseado na hidrólise enzimática da L-pirrolidonil beta-naftilamine, né? Então esse PIR teste destina a essa identificação, onde a hidrólise desta enzima, né, verifica-se através da reação reagente com beta-naftilamine livre, que forma uma base de esquife de coloração vermelha. Então o PIR positivo, né, observa-se por um desenvolvimento dessa cor vermelha cereja, indica o resultado positivo, e o PIR negativo, uma coloração amarela ou alaranjada, indica o resultado negativo. Se for Streptococcus PIR positivo, bacitracina sensível, é o Streptococcus piógenes. Aí você fecha em 100%. E para acrescentar uma fitinha dessa no seu diagnóstico, né, você não vai gastar nem mais um dia por isso e poucos centavos que você vai consumir para chegar a 100% da sua identificação. E no caso, né, se for um PIR negativo, ficaria branco, ou na fita ou no tubinho, não alteraria a sua cor. No caso de Streptococcus gama hemolítico, tá bom? Eu tenho Streptococcus do grupo Viridans. Veja bem, o grupo Viridans pode ser alfa ou pode ser gama hemolítico, sabe? Tá bom? E aí, os gama hemolíticos também pode ser, né, enterococcus, desde que eles cresçam na presença de bilisculina e meio de tolerância ao sal. Então veja bem, se for coco gram positivo, catalase negativo, tá bom? Meio de tolerância ao sal e bilisculina positivo, gama hemolítico, eu estou diante de enterococcus, tá bom? Salientando que os enterococcus eles podem ser alfa, beta ou gama hemolítico, tá bom, pessoal? O que vai distinguir, né, ser enterococo ou não é o crescimento do meio de tolerância ao sal e bilisculina. Por isso que nessa minha chave de identificação, né, eu coloco logo depois da prova da catalase o meio de tolerância ao sal e a bilisculina,
Você vai acrescentar aí no máximo R$ 2 na sua identificação e não vai, né, perder tempo, e não vai, né, perder a sua qualidade por causa disso, né, porque não vai perder mais um dia por causa disso, né, porque se crescer mediante uma intolerância ao sal e biliscolina, você já sabe que é um enterococo. Se é alfa, beta ou gama hemolítico, né, você vai entender que é um enterococo. Se não, é um streptococcus. Se não crescer, é um streptococcus. E se for gama hemolítico, ele é do grupo Viridans, tá bom? E se for, além dessa prova, né, do meio de crescimento ao sal e da biliscolina, todo enterococo é PIR positivo, tá bom? E aí dentro dessa chave de identificação, os enterococos fecales, né, segundo estudos, né, compõem clinicamente 95% dos casos. O enterococcus faeciens, 5%. O enterococcus galinário e enterococcus caseliflavius, né, eles têm uma baixa porcentagem, uma baixa prevalência em seres humanos, mas, né, a minha preocupação é essa daqui, ó. O enterococcus caseliflavium e enterococcus galinarium, eles intrinsecamente são resistentes à vancomicina. A gente vai ter, né, imersão falando especificamente de resistências bacterianas, tá bom? Mas aqui adiantando alguma coisa para você, é o seguinte: a resistência de enterococo à vancomicina é um problema de saúde pública e é um problema a nível hospitalar, porque você tem que isolar o paciente, você tem que tomar precauções, né, de controle de CCIH, né? Então, por exemplo, o surgimento de enterococos resistente à vancomicina pode vir por dois motivos. Ou o paciente já estava colonizado com enterococcus galinário, enterococcus caseliflavium, né, e aí vai estar presente ali nesse paciente enterococcus intrinsecamente resistente à vancomicina, tá bom? Ou a pessoa está dentro de uma UTI tomando indiscriminadamente, né, a UTI está usando indiscriminadamente esse antimicrobiano, vancomicina, que por pressão seletiva acaba selecionando ali todos os enterococos resistentes à vancomicina, e isso começa a surgir, né, nos suaves suaves de vigilância que a gente faz dentro do ambiente da UTI, tá bom? O que seria suave de vigilância? É o suave anal e nasal, em que nós encontramos a presença de enterococos resistentes à vancomicina, certo? O problema maior não é encontrar enterococcus galinário ou enterococcus caseliflavium, é quando o enterococcus faecium, né, ele começa a fazer, né, a adquirir essa resistência plasmidial, porque o enterococcus faecium, né, principalmente, e também o fecalis, eles conseguem fazer, né, a transmissão dessa resistência bacteriana via plasmídium. Esse via plasmídium, pessoal, é a bactéria comunicando com outras bactérias, transmitindo os genes de resistência. Então, passado um pouco de tempo, eu vou ter bactérias resistentes a esse antimicrobiano. Então, no caso de você encontrar no laboratório, nós vamos falar de resistência específica em outras aulas, em outros cursos, não dá para falar aqui, é que eu quero focar na resistência bacteriana, aqui eu quero focar na identificação e antibiograma, tá bom? Então, de uma forma simples, o que você tem que fazer no laboratório? Mediante a presença de cocos gram-positivos, você vai, né, ter que saber se está diante da família Streptococcaceae ou Micrococcaceae. Como que você faz isso? A prova da catalase. Se esses cocos gram-positivos são alfa, são beta ou são gama
hemolíticos, tá bom? Quem que vai dizer isso? O agar, sangue. Se são alfa-hemolíticos, você vai preocupar com qual? Streptopneumoniae, se for escarro. Se forem outros sítios anatômicos, urina, líquor, cresceu alfa-hemolítico, você vai preocupar, né, com estreptococcus do grupo Viridas ou enterococo. Se for beta-hemolítico, você vai vir na cabeça logo, Streptopiógenes ou Streptogalacti, ou enterococo, tá bom? E aí, no caso, se for Streptopiógenes, você já sabe identificar, é um estrepto, né, MTS e bilisculina negativo, bastracina sensível, PIR positivo. Se for Streptogalacti, né, principal patógeno, né, que compromete recém-nascidos, levando a sepsemia, tá bom? Você vai estar diante de Streptococcus beta-hemolítico, bastracina resistente, CAMP positivo. Agora você já sabe fazer o teste CAMP, você já sabe fazer a identificação por bastracina, certo? E diante de enterococos, a minha sugestão até aqui essas identificações, né, colocar um disco de octoquina, um disco de bastracina, um meio MTS, um meio bilisculina, né, uma prova da catalase, um GRAM, né, fazer um teste de campo, usar uma fitinha para identificar se a bactéria é PIR positiva ou PIR negativa, tá bom? Até aqui você não vai ter gastos exorbitantes na identificação, é questão de R$5 resolve a sua vida nessa identificação, né? O que para um laboratório é muito bom. Agora, se crescer enterococos no seu laboratório, eu faço uma sugestão, né? No antibiograma, né, na própria identificação, deu crescimento de MTS e bilisculina positivo, já joga um disco de vancomicina. O disco de vancomicina, para estafilococcus, nas normas do CLSI 2018, ele não pode ser testado, mas para enterococcus pode. E se for enterococcus resistente à vancomicina, a minha sugestão é que você mande isso para um laboratório de apoio, um laboratório de referência, se o seu laboratório for de pequeno porte. Eu estou te ensinando aqui a identificar em laboratórios de pequeno porte, em qualquer laboratório. Se o seu laboratório tiver condição de identificar a espécie, beleza, você não precisa mandar para apoio. Mas chegou enterococcus, testou vancomicina, é resistente, manda esse enterococcus para um laboratório de apoio, porque é interessante para o médico saber se esse enterococcus é fécio, se é fecalis ou se é galinário ou caseliflável. Tá bom? Por quê? Com base nisso você vai tomar decisões para a CCIH, isolar o paciente ou outras decisões para que se haja um protocolo dentro do hospital ou para se tratar esse paciente isoladamente. Tá bom? Agora, se o enterococo for vancomicina sensível, você pode liberar no laudo. Enterococcus SP, você já cumpriu o seu papel, solta o antibiograma, né, do jeito que tem que ser feito, que a gente vai ensinar, e o médico vai ver, vancomicina sensível, não tem problema ele saber a espécie, porque ele não está diante de um enterococo resistente à vancomicina, que é um grande causador de problema a nível de saúde pública. Então, resumindo, se você estiver diante de enterococo, testar vancomicina. Se for vancomicina resistente, manda para um laboratório de apoio para saber qual que é a espécie, se é fecalis, se é fécium, se é caseliflávium ou se é galinário. Tá bom? E aí você vai estar dando um plus para a sua microbiologia sem gastar muito, porque quando você manda só os enterococos vanco-resistentes, que é a mínima coisa que você pode fazer, né, dentro do laboratório, você não vai gastar muito, né, e vai ter uma microbiologia de referência tão com igual os grandes laboratórios. E não vai gastar absolutamente nada, a não ser uma terceirização de identificação e antibiograma para os casos específicos de enterococos resistentes à vancomicina, que você vai saber no seu laboratório se é ou não testando a vancomicina, tá bom? E nos outros casos todos, você viu aqui que você pode identificar um Streptopneumoniae, um Streptopiógenes, um Streptogalacti, tá bom, pessoal? Certinho? Tranquilo? Pessoal,
né? Essa é a nossa segunda aula do grupo, né, do curso de imersão em microbiologia. Procurei ser bem sucinto para aqueles alunos que estão começando agora, tá bom? E além dessa aula, você conta aqui com o grupo secreto de mentoria do professor Éden. Qualquer dúvida, pessoal, pode ir lá no grupo de mentoria, nós estaremos esclarecendo para você todos os detalhes, né? Eu vou fazer videoaulas na prática de como que faz isso, tá bom? Dentro do laboratório de microbiologia, a qual eu dirijo, ok? Qualquer dúvida, professor, não entendi o que é o meio MTS, não entendi o que é o meio biliscolina, assisti a aula e fiquei em dúvida, não deixe a dúvida passar. O meu compromisso com você é que você tenha esse entendimento da linha de raciocínio da microbiologia. E eu não vou deixar em nada, tá bom? Passar em branco aqui nesse curso, dentro da identificação bacteriana, dentro do antibiograma e dentro daquilo que eu propus fazer para você nesse curso de imersão, tá bom? Alguns alunos falam assim, é presencial, é online. Pessoal, o online do professor Éden não perde em nada para o presencial, tá bom? A diferença do presencial é que você tem que pagar mais caro e iria agora vestir um jaleco, ia para o setor de microbiologia e iria gastar aí mais 2, 3 dias para identificar, tá bom? Sendo que lá na pós-graduação você não tem 2, 3 dias para fazer isso. Eu chegava na pós, vestia o meu jaleco, já tinha as colônias crescidas, eu tinha que entender de onde que veio aquilo, né? Semeava num sábado para no domingo ver o que tinha acontecido. Então eu tinha 2 dias no máximo, às vezes a gente nem fechava diagnóstico. Então assim, esse negócio de fazer presencial, para mim, é perca de tempo e dinheiro, tá bom? Algumas coisas eu recomendo sim. Se quer fazer uma especialização, aí você vai fazer presencial, tá bom? Agora, para fazer um curso de capacitação, pessoal, não vai perder em nada, absolutamente em nada. Eu não estou falando isso porque eu quero vender a aula, não. Eu falo isso por experiência própria e que eu sou professor, né? E eu tenho que garantir a minha qualidade, eu tenho certeza da minha qualidade, tá bom? Pode acompanhar também, né, nos nossos grupos de biomedicina, isso aqui é gratuito, certo? Os nossos casos clínicos que nós colocamos ali diariamente e o café do biomédico que nós discutimos nos cursos de imersão em análises clínicas, agora no curso de imersão em microbiologia, né? No canal do Residente Biomédico, tá bom? Você pode acompanhar gratuitamente as novidades. E se você é farmacêutico, não deixe de participar da União Goiana Farmacêutica. Se você não é goiano, né, tem a União Goiana em cada estado. Eu fui o criador e mentor dos grupos de União, né, Farmacêutica, tá bom? E aí você vai poder, né, dentro desse âmbito farmacêutico, acompanhar nos grupos. Basta me procurar. Professor, sobre o Espírito Santo, qual que é o grupo do Espírito Santo? Eu mando para você. Eu sou da Bahia, qual que é o grupo da Bahia? Eu mando para você. Entrar e interagir com o farmacêutico do seu grupo. Eu quero participar de todos os grupos, seja bem-vindo, tá bom? O intuito aqui é difundir a boa ciência de forma em qualidade para que você possa entender, tá bom, pessoal? Um grande abraço para você, né? Espero que você esteja gostando, né? Na sua experiência nessa segunda aula do grupo, né? Imersão em microbiologia. Um grande abraço, fiquem todos com Deus até a aula número 3, onde nós estaremos falando da identificação dos estafilococos e trazendo alguns casos clínicos nos estreptococos para complementar esse assunto. Grande abraço.